Rubem Júnior está conosco ao vivo aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Rubem está lá na Toca da Raposa 2. É um dia de entrevista por lá e a quarta-feira também foi movimentada, hein, Rubem Júnior? Um abraço, bom dia. Bom dia, um abraço para você também, João Vitor Cirilo, amigos do Rádio Esportes da Itatiaia, para quem também está nos acompanhando no YouTube. Estamos aqui na Toca da Raposa, o tempo nublado neste momento, penúltimo trabalho para o clássico deste sábado. E não só uma semana super movimentada pelo primeiro jogo da decisão, mas também o Cruzeiro tendo uma quarta-feira de homenagens e também de situações sendo esclarecidas. Ontem foi homenageado Ronaldo Luiz Nazário de Lima. Hoje com seus 47 anos, mas em 93 ainda muito jovem, chegou na capital mineira, foi para Toca 1 e de lá rodou o mundo e fez história no futebol mundial. Ele foi homenageado no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, recebendo o título de cidadão honorário de Minas Gerais e uma cerimônia espetacular. E vamos repercutir tudo isso aqui dentro do Rádio Esportes. Contou também com a narração do nosso Oswaldo Reis, o Piquitito, que em sua narração que você encontra nas plataformas digitais da Itatiaia, teve uma formação, uma escalação espetacular com Raul Plasma, Nelinho, Procópio, Roberto Perfumo, Nonato, Piazza, Disseu Lopes, Joãozinho, Alexo Talento, Tostão e o Ronaldo Nazário de Lima, presidente da SAF do Cruzeiro, homenageado no plenário da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, que contou também com a presença do Pedro Lourenço, empresário, investidor do Cruzeiro, que comentou com o nosso repórter Guilherme Pio a respeito de uma situação que vem sendo debatida desde o início da temporada pelo destaque que é o Matheus Pereira, que pertence ao Al Hilal da Arábia Saudita. Essa renovação, o Cruzeiro vai exercer o direito de compra com o jogador. O Pedro Lourenço fala não só sobre a homenagem, mas também, e bem otimista, um tom bem positivo sobre, quem sabe, o Cruzeiro tendo a permanência do Matheus Pereira. Obrigado, Pedro Lourenço, ele que é empresário do Supermercados BH, investidor também do Cruzeiro, muito aberto com relação à situação do Matheus Pereira, também bem positivo e na prática dizendo o que acontece, né? O Ronaldo esteve em Riad conversando com os árabes para, quem sabe, exercer o poder de compra do Matheus Pereira, que tem contrato com o clube árabe até o meio de 2026. Hoje o valor aí avaliado em 12 milhões de euros, cerca de 65 milhões de reais. O Matheus Pereira, sensação também da temporada, até então 5 assistências e marcou um gol, e a cada jogo vem provando que o Cruzeiro merece, e ele merece também todo o esforço que a diretoria vem fazendo. O Pedro Lourenço colocou até porcentagem na positividade para contar com o Matheus Pereira, viu, JVC? Pois é, Alexandre Simões, um abraço, bom dia, Simões. Bom dia, Cirilo, Edu, Rubinho, quem acompanha a gente. Temos falado bastante do Matheus Pereira e tem se destacado nesse começo da temporada como um cara que pode render muito ao Cruzeiro ao longo do ano, e a diretoria do Cruzeiro vai falando com certa confiança quanto a essa permanência, mas com entendimento da dificuldade da negociação, o cara com o peso que tem, né, Simões? Ô Cirilo, e isso é interessante, né? É muito duro pro torcedor do Cruzeiro, que foi acostumado à irresponsabilidade administrativa, correr o risco de perder um jogador do tamanho do Matheus Pereira, simplesmente porque o clube ter a certeza de que não consegue fazer aquele investimento, né? A gente viu chegarem jogadores aí e não serem pagos, né? E a gente pode citar mais recentemente o Arrascaeta. O Cruzeiro criou uma dívida gigantesca, porque além do Arrascaeta, veio um combo, né? Veio mais um outro junto, né? Latorre, né? Aí a gente viu o Rodriguinho, que outro dia gerou aí um transfer ban para o Cruzeiro, já com a SAF em atividade. A gente viu o Cruzeiro perder ponto por causa do Denilson, né? Um volante que... jogou no Arsenal, no São Paulo. Isso, bom jogador no São Paulo, né? Mas chegou no Cruzeiro, não acrescentou nada. A maior história do Denilson no Cruzeiro, isso na era Gilvan, Vicentim, foi perder 6 pontos por causa de um jogador.
E aí, pro torcedor é duro, por tudo que o Matheus Pereira representa nesse time do Cruzeiro. Só que o processo de recuperação do Cruzeiro que foi destruído pelos cruzeirenses, impõe algumas dificuldades e vai impor frustrações. Uma das frustrações pode ser a não permanência do Matheus Pereira, caso quem comanda o Cruzeiro, do ponto de vista financeiro, chegue à conclusão de que o clube não tem condições de ficar com o jogador. Está errado? Para mim, está correto. Edu Panzi, um abraço, bom dia, Edu. Tudo bem, Cirilo? Um abraço, Simões. Tudo bem, Edu. Entre outras coisas, nessa entrevista, quem quiser inclusive conferir a entrevista na íntegra com o Pedrinho, acesse o YouTube, @Itatiaia-Esporte, acesse também o site itatiaesporte.com.br. O Pedro disse que o Larcamon pediu mais um atacante. O Cruzeiro está olhando, enfim, o Cruzeiro está confiante que provavelmente vai vir mais um reforço. Falou quanto aos investimentos aí feitos pelo Cruzeiro nesse começo de temporada. O Cruzeiro precisa de mais um atacante, Edu? Bom, se o Larcamon acha necessário, quem sou eu para discordar, né? E quanto mais reforços de qualidade chegarem, melhor. Você incorpora o seu elenco, você dá e traz opções pro treinador, que tem um jeito bastante específico de jogar. O Cruzeiro ataca com muita gente na última linha defensiva do adversário. Então, quanto mais atacantes, melhor, principalmente ali pelo lado direito, né? Acho que falta aquele beirada, aquele ponta do 1 contra 1 ainda nesse elenco do Cruzeiro, talvez mais um centroavante. O Dineno tem dado uma resposta boa até aqui, Papagaio ainda uma desconfiança, e o Rafa Silva mais uma vez chega e passa mais tempo no DM do que em campo, né? Ainda segue convivendo com problemas físicos e médicos. E rapidamente sobre o Matheus Pereira, Cirilo, Simões aí falou da turma que quebrou o clube, ou que quase conseguiu quebrar o Cruzeiro, né? E ele tem muita razão. Mas vamos lá, né? 64 milhões de reais, praticamente nenhum clube no Brasil tem condição de fazer esse investimento, seja parcelado ou à vista, e pagar 2 milhões por mês de salário. Praticamente nenhum clube no Brasil tem essa condição, seja ele esteja ele em reconstrução, esteja ele a pleno vapor, em voo de cruzeiro. Enfim, é muito difícil, é uma cifra muito alta, e por isso o Cruzeiro começa a trabalhar alguns meses antes do encerramento do contrato. Mandando o Ronaldo não, o Ronaldo vai onde ele quiser. Ele vai para a Arábia, ele se reúne com os donos do Al Hilal, ele abre uma negociação, há a vontade do atleta permanecer, e eu acho isso muito importante, até porque o salário é de 2 milhões, e se há a vontade do atleta permanecer, eu entendo que há a vontade do atleta, a vontade ou então a boa vontade de diminuir bastante o seu salário, porque 2 milhões é uma realidade que foge à maioria absoluta dos clubes do Brasil. Então, é uma negociação muito complexa, essa envolvendo o Cruzeiro, Al Hilal e Matheus Pereira. O Cruzeiro quer, Matheus Pereira quer, Al Hilal talvez não faça objeções em vendê-lo, mas dificilmente vai abrir mão de um montante, porque lá eles não estão com o Pires na mão, não precisam fazer ofertas, enfim, não é fácil, mas acho que o Cruzeiro está trabalhando bem, porque está se dedicando desde alguns meses antes para tentar fechar e dar um desfecho positivo para o clube e para o torcedor nessa negociação do Matheus Pereira. Siga, Rubens. Cirilo, daqui a pouco a gente volta aqui diretamente da Toca, isso porque está marcada para a 13h uma fala do atacante boliviano Marcelo Martins Moreno para sua 4ª passagem, então vai esclarecer sobre a sua despedida, que está sendo muito bem planejada por ele e também pela diretoria do Cruzeiro. Falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Com Cruzeiro e Betfair, o jogo é outro. É o parceiro oficial de apostas do Cabuloso. Aposte agora mesmo e receba até R$300 em bônus. O trabalho penúltimo antes do Clássico Cirilo foi encerrado neste momento. Deu para ouvir daqui, né, o apito do técnico Nicolas Camon. Tá certo, JVC? Tá certo, Rubem Júnior. Já tem um Rádio Esportes Debate. Vamos discutir mais tecnicamente do que pode ser esse Cruzeiro pro Clássico. Vamos falar do Atlético também. Tem uma fala importante do Gabriel Milito. Aliás, o Gabriel Milito vai falar no próximo bloco com o Álvaro Damião quanto a algumas questões da sua entrevista de apresentação, e também no Rádio Esportes Debate.
Vamos discutir algumas questões técnicas aí relacionadas ao clássico, como pode vir o Atlético, como pode vir o Cruzeiro. Muitos assuntos ainda aqui no Rádio Esportes, com a sua opinião também. De volta na Itatiaia, bora pro segundo tempo do Cruzeiro. Rubens Júnior, fala aí, Rubens. Falo sim, meu caro João Vitor Cirilo. Voltamos aqui da Toca da Raposa. Daqui a pouco, 1h será e falará com a imprensa o Marcelo Martins Moreno, boliviano, com seus 36 anos, vai para sua 4ª passagem pelo Cruzeiro, mas agora uma passagem mesmo de despedida. Então ele vai esclarecer várias situações que a gente já vem debatendo também na programação da Itatiaia nas últimas semanas, como será feita essa despedida do Marcelo Moreno, e o Cruzeiro também com todo carinho com o jogador, o torcedor também, ele que deu aquela boa contribuição no momento conturbado do clube, emprestando aí cerca de 18 milhões de reais. E uma informação que você encontra até mesmo no site da Itatiaia: o empresário, o investidor do Cruzeiro, Pedro Lourenço, vai quitar, né, toda essa dívida com o Marcelo Moreno. Serão 60 parcelas na casa aí dos 600 mil reais durante seus 5 anos. O Pedro Lourenço e resolvendo essa situação com o boliviano Marcelo Moreno, ele que com a seleção boliviana, o maior artilheiro, 31 gols em 108 jogos, passou pelo Cruzeiro de 2007 a 2008, em 2014... De 2020 a 2021, ao todo 147 jogos e marcou 54 gols. A imprensa já marca a presença aqui na Toca da Raposa, de onde a Itatiaia fala neste momento, também alguns torcedores, e falamos do Cruzeiro em nome de Betfair. Com a Betfair e Cruzeiro, agora o jogo é outro. Aposte e receba até R$300 em bônus. Uma quinta-feira super movimentada. O trabalho aqui na Toca já foi encerrado. Amanhã pela manhã finaliza a preparação para o clássico de sábado. Então o Cruzeiro vivenciando e também tendo daqui a pouco a palavra do Marcelo Moreno. Como será a despedida do boliviano, o flecheiro, meu caro JVC?